Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Queria convidar a todos para estarem de pé, aqueles que puderem, em reverência à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 12, verso 1. Será um texto apenas de referência. O tema do culto desta noite é: minha família no altar de Deus não será destruída, mas prosperará. É isso, pastor Eduardo? Glória a Jesus. E o tema da mensagem desta noite é: minha família foi Deus quem me deu. Repete para o seu irmão ao seu lado aí: minha família foi Deus quem me deu. Glória a Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Os irmãos que estão sem Bíblia, por favor, sejam auxiliados por aqueles que possuem. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Senhor, nesta hora nós colocamos diante de ti a mensagem desta noite. Ó Deus, que possamos ser apenas canal, boca de Deus nesta noite, para levar aquilo que o teu povo precisa, o alimento necessário. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, quando o pastor me comunicou que eu estaria incumbido dessa tarefa tão alegre, de louvor, de graça, mas difícil, eu orei ao Senhor e perguntei ao Senhor: Senhor, qual será a direção do culto desta quinta-feira? É um culto de família? É um culto exclusivo para que Deus possa tratar as nossas famílias? E o Senhor me deu uma direção. E o Senhor começou a falar comigo profundamente acerca do que é a família. E quando eu li esse texto, eu me ative mais no versículo 3, lá no finzinho. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, a maior instituição que Deus criou para o ser humano chama-se família. A maior instituição que Deus criou para o homem chama-se família. E o maior projeto que Ele criou para a vida do homem chama-se salvação. E o mais interessante, amados, que o projeto de salvação, ele está ligado diretamente na instituição que Deus criou. A família está ligada ao projeto de salvação. O que é salvação? Se você for no Aurélio, diz assim: resgate, salvar alguém de alguma coisa. E a família é a instituição entre duas pessoas que se aproximam, se unem, se casam para promover uma família. Amados, a grande preocupação de nós, evangélicos, servos do Senhor, é termos a liberdade de cultuar ao Senhor com as nossas famílias. E, lendo a palavra, eu percebi que Deus começou o seu projeto com Adão. E Deus viu que Adão estava sozinho. E Deus começou a gerar a sua primeira família. A palavra não narra
claramente se houve filhos de Adão e Eva no paraíso. Mas narra assim Caim e Abel após a saída deles do paraíso. Mesmo depois de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, desfeito o projeto de vida eterna que Deus tinha para o homem, Deus se preocupou com Adão e com Eva. E a palavra narra que o tempo passou e foram outras famílias sendo geradas. Logo, centenas de anos veio a família de Noé. E naquele momento, Deus estava preocupado com aquela situação. Havia uma corrupção do gênero humano. As pessoas estavam desagradando a Deus de tal forma que Deus teve que criar um projeto para que Noé e a sua família pudessem serem resgatados da terra. Novamente, Deus cria um plano para Noé, sua esposa, narra também os filhos Sem, Cão e Jafé, e cada uma das suas esposas. E Deus cria um projeto que durou 100 anos, que foi a construção da arca, para que pudesse resgatar novamente o homem daquilo que ele havia desfeito, que era o projeto que Deus tinha para o homem. Em Eclesiastes diz assim: e Deus criou o homem reto e perfeito, mas ele buscou muitas invenções. A minha versão diz assim: Deus te criou perfeito, meu amado. Deus te criou maravilhoso. A grande obra-prima de Deus é você, sou eu, é as nossas famílias que Deus nos deu. E amados, continuando, mais à frente começa a história de Abraão, a história que nós lemos. Abraão tinha 75 anos, estava na terra de Ur dos Caldeus. Amados, a terra já estava muito populosa, e Deus continua o seu projeto que ele havia instituído desde que o homem desobedeceu a Deus. E ele chama Abraão, e Abraão casa-se com Sara. De Sara vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem 12 tribos. 12 tribos. E eu sempre me perguntei, desde criança na presença do Senhor, por que 12 tribos? A razão. E eu me preocupava, de onde que vinha o Senhor Jesus? Qual era a característica de cada tribo? E o Senhor foi me revelando aos poucos, lendo a palavra, conhecendo, estudando. E 3 tribos, basicamente 2 e uma terceira que foi dividida, me chama muito a atenção. A tribo de Levi, a tribo de Judá e de José, que foi dividida entre Efraim e Manassés. Amados, Levi e Judá eram filhos de Leia ou Lia. E Leia tinha sido rejeitada por Jacó. Mas em momento algum, Leia se entristeceu, deixou o seu semblante cair, porque os seus filhos eram a sua alegria. Mesmo sendo desprezada, os seus filhos eram a sua alegria. E o significado de Levi era apegado, ligado a mim. E puxando a descendência de Levi, veio Moisés. E Moisés tinha uma função especial. Moisés tinha uma função de libertador. Moisés tinha uma função de restaurador. Moisés foi usado, preparado por 40 anos. Depois mais 40 anos para poder tirar o povo do Egito. Amados, observem que o projeto que Deus tem para a gente não é o nosso tempo. O tempo do homem é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Às vezes demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas Deus vai operar na sua vida. Deus vai operar na sua família. De Noé foram 100 anos. Nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes nós queremos que um irmão, uma irmã, um filho ou uma filha volte para a presença do Senhor. 10 e 20 anos por cada um dos meus irmãos para vê-los hoje servindo o Senhor. Cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui tem o seu propósito com Deus.
Então, amados, continuando, e esse segundo filho de Jacó, Judá. Judá tem uma função específica, porque sem Judá nós não estaríamos aqui. Observe que Judá é o patriarca de Jesus, o autor e consumador da sua fé. E aí, Judá significa louvarei ao Senhor, gratidão. Esta é a gratidão que nós temos que ter com o Senhor Jesus. Depois veio José, significa o que acrescenta. José teve a função de tirar a sua família, novamente a família, amados. Porque se José, ele não entendeu aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele não entendeu o propósito, ser vendido, traído pelos irmãos, ser escravo de Potifar, ir para a cadeia, passar por tudo aquilo. Mas Deus tinha o tempo determinado para a vida de José. A história narra que ele ficou pelo menos 10 anos preso. Depois que ele revelou para o copeiro o que aconteceria, mais alguns anos. Observem, amados, que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Às vezes nós queremos antecipar as coisas, dar aquele jeitinho brasileiro, aquele empurrãozinho, e nós atrapalhamos o projeto do Espírito Santo de Deus. Amados, Levi teve uma função: Moisés tirar o povo cativo do Egito. Judá será a raiz de Jesus, o leão da tribo de Judá. E José, aquele que resgataria a sua família da fome de Canaã e trouxe para o Egito. Então, amados, como que Deus se preocupava com as famílias? Em momento algum, Deus deixava a família ser desprezada, desnecessária, porque Deus cuidava de cada família. E assim veio a família de Moisés. A família de Moisés era composta por Joquebede, Esrom, Miriam e Arão. Amados, Deus sabia e precisava de Moisés. Então, quando Moisés nasceu, houve uma ordem para que todos os meninos fossem mortos. Miriam e Joquebede fez o quê? Preparou um cesto, preparou todas as coisas, o momento certo, para que a filha de Faraó estivesse na beira do rio e ela pudesse pegar a criança. E aquela criança foi o quê? Foi entregue à própria mãe para ser cuidada. Então Deus preparou uma situação para que Moisés fosse cuidado. Novamente o cuidado com a família. E Moisés significa retirado das águas, salvo das águas, para que pudesse salvar o povo da terra do Egito. E o tempo foi passando. Moisés foi para o deserto com o povo, caminhou por 40 anos. E quando Moisés já tinha sido levado para a eternidade, alguém foi levantado novo, chamado Josué. Amados, Josué foi um grande homem. E Josué estava diante de uma grande cidade chamada Jericó. E naquela cidade havia uma família que para a sociedade era uma família marginalizada. Raabe era uma mulher adúltera, era uma prostituta. A palavra narra claro. Mas Raabe foi movida por Deus para que pudesse guardar aqueles espias ali. E ela não imaginava, com aquele ato dela, o propósito que Deus tinha para a vida dela. Raabe, a palavra narra claramente que ela fala assim: faça um pacto comigo. Diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro, de que conservarei com vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, livrareis as vossas vidas da morte. Jericó não era uma cidade que adorava a Deus Jeová, mas ela já tinha ouvido falar. Para ela mencionar, esse Senhor aqui é o Senhor Deus Jeová, Adonai. Ela já tinha ouvido que é o Deus do povo que estava acampado às margens de Jericó,
era um Deus tremendo, era um Deus que operava. E naquele momento, ela fala com os espias: lembra-te da minha casa, estou sendo bondosa com você, lembra da minha casa. E assim foi feito um acordo, né? Do fio de escarlata ali. Amados, o povo de Jericó era cerca de 550 mil homens. Estima-se que devia ser milhões de pessoas, de 3 a 4 milhões de pessoas. E aquele povo todo circulando a cidade de Jericó. E os muros foram ao chão. Uma cidade forte. A história narra que 2 carros de cavalos passavam emparelhados nos muros. Amados, mas a casa de Raabe permaneceu intacta. Tudo caiu ao redor, mas a casa de Raabe permaneceu intacta. Porque Deus conhecia o coração daquela mulher. Uma mulher pecadora aos olhos humanos, marginalizada pela sociedade. Mas, por um momento, ela se arrependeu. E ela entendeu que a vida dela podia mudar. Você veio aqui nesta noite, não foi por acaso. Você veio aqui nesta noite porque Deus tem um encontro marcado com você. Deus tem um encontro marcado com a sua alma. Ah, eu fui na igreja hoje porque eu quero uma oração pelo meu filho, pela minha mulher, pela minha esposa. Não! Primeiro Deus se preocupa com o seu coração. Foi assim em todos os momentos. Amados, e continuando, vem a família de Davi. Enumeramos algumas famílias apenas. Família de Davi. Davi foi ungido rei. Saul descobriu, soube da situação. E Davi já tinha filhos, já tinha esposa. E a palavra narra aqui, lá em 1 Samuel 22:1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ali para ter com ele. Davi, ele tinha um conhecimento. Davi era um homem nobre. A palavra fala que ele era segundo o coração de Deus. E ele entendia que Saul tinha sido ungido por Samuel, que era um sacerdote de Deus. Que ele jamais ia tocar na vida de Saul. Então Davi, para não confrontar-se com o rei, que era seu sogro naquele momento, Davi, ele se retira com a sua família para um lugar, caverna de Adulão. Caverna de Adulão significa lugar seguro, lugar forte. Amados, tem momentos que nós temos que nos reclusar, que nós temos que entrar na igreja e vir adorar o Senhor. Senhor, o meu lugar de refúgio é na casa do Senhor, é na igreja. O meu lugar de refúgio é na presença do Senhor. Se eu não tenho uma igreja, estou longe, não há igrejas, é na minha casa com a minha família, em oração, em joelho, em madrugada, buscando a face do Senhor. Amados, Davi entendia isso. E a palavra fala que ele era um homem nobre diante do coração de Deus. Mais à frente nós vamos pular e vamos lá em Mateus. Diz assim lá em Mateus 1:20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ei Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Nós estamos aqui nesta noite porque nós um dia nos encontramos com este Emanuel. E ele tem estado conosco todos os dias e estará conosco até a consumação dos séculos. Para você que entrou aqui nesta noite, precisando se reconciliar com o Senhor, está distante da presença do Senhor, já foi um servo ou uma serva do Senhor, hoje pode ser o grande dia da sua vida.
o dia de se encontrar novamente com o Pai. O dia de se encontrar novamente com o Senhor Jesus. E se você ainda não conhece o Senhor, mas quer se entregar a Ele, ouvi dizer, como Raabe havia ouvido falar, mas ela tomou a iniciativa de entender que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó podia mudar a sua vida. De tal forma que Raabe passou a fazer parte da genealogia de Jesus, da descendência de Jesus. Deus faz assim. Ele pega aquele que não vale nada e transforma em alguma coisa útil. Nós temos visto como Deus tem operado nessa igreja. E existe algo que tem me emocionado. Eu faço questão de participar, porque retira pessoas com as suas identidades queimadas, rasgadas, à margem da sociedade, e dá a ele uma condição de uma vida nova. Chama-se Projeto Vida. Cada dia que você consome ali um copo de suco, um salgado, coisa simples, você dá um prato de arroz para pessoas que foram marginalizadas pela sociedade. São coisas simples, meus irmãos. Deus trabalha no simples. Deus trabalha com aquilo que é o mais simples possível. As coisas do Senhor não são complicadas. Nós que complicamos. Então, amados, continuando, lendo a palavra, eu achei algo fantástico. Observei que alguns físicos e alguns matemáticos fizeram alguns cálculos acerca das gerações e das famílias. E eles fizeram um cálculo fantástico, pastor Eduardo. De Adão a Abraão, 1948 anos. De Abraão a Jesus, aproximadamente 1948 anos. De Jesus até a constituição do Estado de Israel, 1948 anos. As profecias têm se cumprido, meus amados. Deus não trabalha com aquilo, eu acho, eu penso, o acaso, a sorte. Não. Deus trabalha com matemática, com física, com história, com geografia. Ele é o Deus onipotente, onipresente. Ele pega uma pessoa cancerígena, terminal, e dá vida a ela, transforma a vida dela. Ele pega uma pessoa às margens da sociedade, onde todos digam não tem mais jeito, e transforma ele num pastor. Num pastor. Glória a Jesus. É assim que Deus faz. Deus age nas coisas simples. Deus não quer um coração, vou me preparar para poder aceitar Jesus. Não. O Senhor quer um coração aberto, um coração sincero. Porque Deus procura verdadeiros adoradores. E amados, de Abraão a Davi são 14 gerações. De Davi ao cativeiro babilônico, 14 gerações. E do cativeiro a Jesus, 14 gerações. Ou seja, de Abraão até Jesus, 42 gerações. Amados, o Senhor gastou 42 famílias para que o seu projeto de salvação fosse confirmado. Não estamos aqui à toa, não. Nós não estamos aqui para brincar, não. Muitos morreram nas arenas. Muitos foram trucidados, crucificados, decepados, esquartejados. E muitos têm morrido na África. Lá no Estado Islâmico, mataram já quase 15 mil evangélicos. Porque não negam o nome do Senhor Jesus. Existe um povo, meus amados, que tem proclamado: o Senhor Jesus virá. Nós ainda somos agraciados com a democracia que ainda nos é beneficiada para adorar a Deus com liberdade. Mas há muitos dos nossos irmãos que não podem fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nos reunir em família para dizer: Jesus vai voltar, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode resolver os seus problemas. E assim o Senhor Jesus começa o seu ministério, trazendo o legado que Deus já vinha fazendo de geração em geração. Vou mencionar apenas algumas histórias. Diz assim lá em Lucas 19: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima,
viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O Senhor Jesus podia ter resolvido com Zaqueu, como resolveu com várias pessoas, leprosos, paralíticos, diversas pessoas. Mas havia necessidade de Jesus estar na casa de Zaqueu. Veio aqui pessoas desta noite que não convidaram Jesus, porque Zaqueu não convidou Jesus. Vieram pessoas aqui nesta noite que não convidaram Jesus, mas Jesus precisa estar na sua casa, na sua morada, na sua família, porque operando Deus, quem impedirá? E o tempo passou, e o Senhor Jesus continuou o seu ministério. Em João 11:5 diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. O único momento em que diz que Jesus chorou foi na morte de Lázaro. Jesus era amigo íntimo daquela família. E Jesus sabia que Lázaro morrendo, a situação de Marta e Maria ficaria muito difícil. As leis judaicas não beneficiavam muito as mulheres. Mas o Senhor Jesus sabia que o provedor daquela casa, daquele lar, daquela família, precisava continuar com o sustento daquela casa. Amados, o Senhor trabalha dessa forma. Ele deixou que Lázaro morresse. Questionado pelos discípulos, meu amigo dorme. No fim, ele está morto. Já é de 4 dias, vieram informar ele ainda. Mas o Senhor sabia que quando ele chamasse Lázaro pelo seu nome, ele moveria a física, ele moveria a química, a biologia, a medicina, e falaria: Lázaro, sai para fora. Porque ele é o dono da vida e o dono da morte. Naquele momento em que ele chama Lázaro, ele fala: vida, retorne para este corpo que está apodrecendo. Deus faz assim, amados. Deus pega aquilo que não está valendo mais nada e transforma em alguma coisa útil. João 4,16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Disseste bem. Jesus, ele provocou aquela situação com aquela mulher samaritana, porque havia um costume, uma dificuldade, uma diferença, uma espécie de racismo entre o judeu e o samaritano, que prejudicava o relacionamento das pessoas. Mas o Senhor Jesus, ele não importa com a sua cor, com a sua altura, com o seu cabelo, com a sua pele, ele se importa com o seu coração. E ele foi ali porque havia alguém necessitado que precisava de um encontro com ele. Aquela mulher já tivesse 5 maridos, que tem não é seu. Era mais uma Raabe. Era uma mulher que vivia à margem da sociedade. Mas Jesus precisava dar um basta na história daquela mulher. Ela já tinha praticamente, podemos dizer, destruído 5 famílias. Mas o Senhor Jesus queria que, a partir daquele encontro, ela pudesse ter a própria família dela. A partir daquele encontro, Deus pudesse dar a ela a sua própria família. Amados, Lucas 9:13. Mas ele lhe disse: dai-lhes de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Haviam cerca de 5.000 pessoas que estavam ouvindo o Senhor realizar, operar. E o Senhor Jesus, quando questiona os discípulos: já está tarde, despeça o povo. Não, já está tarde, a hora já é alta. Mas não temos nada, Senhor. O Senhor Jesus sabia que ele, realizando ali um milagre, operando, ele daria o que de comer àquelas famílias.
Deus cuida até do seu alimento, da sua casa. Porque Davi narrou isso. Fui jovem, fui moço, estou velho, jamais vir um justo sequer e a sua descendência medicar o seu pão. Se está acontecendo, tem alguma coisa errada. Se está acontecendo, está faltando, é necessário um conserto. É necessário uma mudança de postura. Porque o grande problema na vida do homem, amados, é quando Deus deixa de falar com o homem. Saul entrou em desespero porque Deus já não falava mais com ele. Ele caiu numa situação de bruxaria, pitonisa. Amados, se preocupe enquanto Deus estiver puxando a sua orelha ou estiver te abençoando. Porque quando Ele parar de falar com você, você pode se preocupar. Porque tem alguma coisa errada. Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, para que pudesse continuar nos ensinando que Ele ama as famílias da terra. E o seu projeto precisava ser confirmado. E os discípulos dos discípulos foram levando a sua palavra. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas na cadeia, na prisão, açoitado, massacrado, mas não deixaram de cantar, de louvar o Senhor. Naquele momento acontece um terremoto, quebra-se as paredes, o chão, as grades, todos são ali, facilmente poderiam fugir. O carcereiro em desespero. E Paulo: não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. Paulo já havia entendido que aquele homem precisava de um encontro com Deus. E a palavra narra que aquele carcereiro levou Paulo e Silas na sua casa. Havia um lar que precisava de um encontro com Deus. Amados, crê no Senhor Jesus Cristo, que tu e a tua casa será salvo. A mensagem dessa noite, por isso que nós relatamos: minha família foi Deus quem me deu. Se você está hoje casado, com filhos, na presença do Senhor, você foi fruto de alguma coisa. Ah, mas eu sou filho adotivo, eu morei, fui dado, doado. Seja qual for a sua história, Deus pode fazer como aquela mulher samaritana, como Raabe, começar uma vida nova. Daqui por diante, Deus te dá uma família. Eu entendi uma coisa, meus amados. Quando eu cheguei com a minha família neste lugar, eu entendi que aqui havia algo diferente. Havia algo e uma preocupação muito grande com as famílias. E esse entendimento eu quero propagar para os filhos dos meus filhos, que a família deles será tudo que eles terão na vida. Podem tirar tudo, o governo pode até criar leis, medidas, mas a nossa família ninguém vai tirar, porque Deus quem nos deu. Quando nós vamos às urnas colocar os nossos governantes, aqueles que legislam ao nosso favor, nós temos que pensar nisso também. Ele tem um propósito com a família. Ele quer desfazer aquilo que Deus tem promovido para a minha vida. Amados, nós temos que pensar em tudo aquilo que possa atrapalhar o projeto que Deus tem para nossas famílias. Queria que a igreja ficasse de pé nesta hora. Minha casa é tua. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor. Senhor, minha família pertence, restaura minha família. Seguro estamos debaixo. Alcança o meu filho, Senhor, a minha filha, o meu marido, Senhor, a minha esposa, Senhor. Que a tua unção nos esconda. Transforma o coração dela, Senhor. Nossos sonhos e planos. Resgata o meu pai, Senhor, das drogas, da bebida, de onde quer que for. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Um lar de paz, amor
Amém. Glória a Deus. Meus queridos,